Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 10 do livro de Atos. Leremos os versículos do 28 ao 48. Atos 10, do 28 ao 48. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este que está em casa de Simão, um curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Nós podem sentar. Vimos na mensagem anterior e no texto anterior que lemos a este, como um anjo apareceu a Cornélio e mandou que este chamasse a Simão Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, em Jope. E Cornélio então manda chamá-lo. E o anjo disse a Cornélio: manda chamar a Simão Pedro, porque este te dirá o que deves fazer. Além do anjo ter dito também a Cornélio que as orações dele tinham sido ouvidas e que as esmolas estavam em memória diante de Deus. Então Cornélio manda 2 soldados e um servo seu chamar Pedro. Enquanto isso, Pedro tem uma visão que vê nos céus, baixando a terra, algo como um grande lençol e atado pelas 4 pontas, dentro do qual havia animais de todas as espécies, quadrúpedes, répteis, etc. E uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E Pedro responde, como nós já falamos na semana passada: de maneira nenhuma, Senhor, porque na minha boca nunca entrou algo comum e imundo. Diz que a visão se repetiu por 3 vezes, depois aquilo tudo foi recolhido aos céus. E Pedro então entra para a casa de Simão curtidor, enquanto esperava que ele servisse a comida, o almoço, e fica meditando naquela visão, quando o Espírito Santo lhe diz: olha, estão 3 homens aí fora que te procuram, e você vá com eles porque eu os enviei. Então Pedro sai e se apresenta aos homens que eram servos de Cornélio,
e diz: eu sou Simão, que vocês procuram, o que vocês querem? Então eles contam a história de Cornélio, e Pedro fica com eles aquele dia, né, recolhe-os na casa, ou seja, abriga gentios, uma coisa completamente incomum para um judeu, e no dia seguinte viaja para Cesareia, e chega a Cesareia na casa de Cornélio. E nós vamos ver que algumas barreiras na vida de Pedro estavam se quebrando. O Evangelho ele é pródigo em quebrar barreiras, né? A coisa que a gente não aceita, que a gente não gosta. De repente, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, somos tocados por Deus, e aquilo tudo nos transforma. Pessoas que a gente não suporta, de repente a gente ama aquela pessoa, né? Assim, atitudes que a gente acha horríveis em certas pessoas, de repente a gente está entendendo as pessoas. O Evangelho, ele quebra barreiras. Amém? O Evangelho quebra todas as barreiras. A grande barreira que o Evangelho quebra, na verdade, é a nossa condição com Deus. Nós éramos filhos da ira, como todos os demais, mas pela graça e misericórdia de Deus, essa barreira em Jesus Cristo foi quebrada e nós nos tornamos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós nos tornamos agradáveis a Deus através do amado. Quer dizer, até diante de Deus, o Evangelho quebra as barreiras. Nós vamos ver aqui na vida de Pedro algo bem interessante, porque existem certas coisas na vida das pessoas que não deixam de existir facilmente. Mesmo quando nós nos convertemos, tem coisa que é difícil de aceitar. E nós encontramos crentes nas nossas igrejas em geral, todos fiéis, uns aceitam determinadas coisas, outros não aceitam aquelas coisas, mas todos convivem para a glória de Deus. E nós vamos ver aqui na vida de Pedro que vai acontecer exatamente isso. Pedro é um judeu comum, como outro qualquer, formado no judaísmo, mesmo que não frequentasse muito a sinagoga antes de conhecer a Jesus. Ele é um judeu, ele vive numa cultura, e nessa cultura judaica, o gentil é considerado um cão, não é considerado absolutamente nada, né? E ele diz aqui no texto, né, ele fala sobre isso no texto com palavras um pouco amenas, mas a ideia geral que o judeu tinha sobre o gentil é um negócio completamente horrível. Não há comunicação, a não ser para ganhar dinheiro do gentil, mas conviver completamente impossível. E nós vemos aqui nesse texto algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos sobre, inicialmente, o drama interno de Pedro, quando Deus manda Pedro ir para a casa de Cornélio. Pedro já estava na casa de Simão, o curtidor. Os judeus não aceitavam esse tipo de profissão porque trabalhavam com couros, claro, de animais mortos, e os judeus não gostavam dessa profissão. E Pedro então começa aos poucos, Deus começa aos poucos, quebrando barreiras na vida de Pedro. Primeiro, ele fica na casa de Simão, o curtidor. Depois, Deus manda Pedro à casa de Cornélio. E nós vamos ver aqui alguma coisa sobre as atitudes de Pedro, que às vezes são as nossas atitudes também. Nós vamos entender que Deus, da mesma forma que lida com Pedro, lida com Paulo, com José, com Maria, com todos nós. Vejam só, nesse discurso que Pedro faz na casa de Cornélio, as palavras que ele diz. Ele começa dizendo, apesar de estar claro na mente dele, a ideia de que Deus não discrimina nenhuma pessoa, seja ela judia ou gentia, está claro isso na mente dele, mas a teoria na prática é sempre outra, né? Uma coisa é sabermos de algo, outra coisa é praticarmos. Hoje na escola dominical eu estava falando para os homens, na classe, que às vezes, e muitas vezes na verdade, nós ouvimos a palavra de Deus, mas quando chega na hora da gente pôr em prática essa palavra, ela é completamente, assim, avessa ao que a gente é. Por exemplo, Jesus disse, se alguém te ferir no lado direito, o que é que você tem que fazer? Dá o esquerdo. E o que é que nós fazemos? Fala a verdade dentro de você. Se alguém fala mal de você, o que é que você faz com essa pessoa? Se alguém fala mal de você, que atitude você tem com essa pessoa? E o que Jesus manda a gente fazer? Então nós temos certas atitudes que elas são avessas. O cristianismo é avesso à natureza humana. Você só aceita a mensagem do Evangelho por atuação de Deus, por obra do Espírito Santo. O cristianismo não é uma religião comum, ou não é sequer uma religião,
Porque a religião é definida como sendo regras que são feitas na tentativa de se agradar a Deus. O cristianismo não é isso. O cristianismo é a revelação de Deus. É Deus dizendo o que Ele é, o que Ele pensa e como Ele age. Então, quando você se torna cristão, você não está aderindo a uma religião. Você está sendo admitido na família de Deus e recebendo de Deus a sua natureza. E através do Espírito Santo em você, você passa a viver o Espírito Santo. Eu sempre digo que nós devemos pedir a graça de Deus para todas as coisas da vida. Sem a graça de Deus, sem a atuação do Espírito Santo, nenhum de nós cumpre nenhum dos princípios do cristianismo. Eles não são normais, eles não são humanos e não dá simplesmente para você tomar uma decisão e fazer. Ou você perde a atuação do Espírito Santo na sua vida, ou você não cumpre absolutamente nada que o Espírito Santo, que o Evangelho pede para você cumprir. É algo sobrenatural e sobrevive sobrenaturalmente. Então, quando nós vamos ver isso aqui na experiência de Pedro, o anjo fala com Pedro, o Espírito Santo fala com Pedro, Jesus fala com Pedro, diz que os homens são todos iguais perante Deus, tanto judeus quanto gentios. Ele entendeu perfeitamente a mensagem, mas quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: Cornélio tinha convidado todos os seus parentes, todos os seus amigos, eram pessoas importantes, e Pedro entra na casa de Cornélio. Pedro, pregador das multidões, ele chega e diz o seguinte: vocês sabem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Você vai na casa dos outros e diz: olha, eu estou aqui, mas você sabe que eu sou melhor que você. Vocês não são ninguém. E pela nossa lei, nós não devemos sequer visitar vocês. Imagine se alguém chega na sua casa: a gente vai fazer um culto em casa. A gente vai fazer um culto na nossa casa. Aí o pregador que a gente convida chega e fala: olha, eu estou entrando nessa casa, mas eu não deveria. Nessa casa eu acho que vocês não temem a Deus. E nós somos muito melhores que vocês. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é isso: vocês sabem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Aí ele fala: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Quer dizer, na verdade ele está dizendo: vocês são impuros e nós consideramos vocês assim. Mas Deus disse que não era bem assim. Esse é o discurso de Pedro na casa de Cornélio. É interessante que quando o anjo se apresentou a Cornélio, disse para ele: manda chamar Simão Pedro, que ele vai te dizer o que você deve fazer. E o que é que Pedro faz? Pedro faz um discurso super preconceituoso na casa do homem. Pedro apóstolo, imagine Paulo Guedes. Se um dia eu chegar na casa de vocês fazendo um discurso meio preconceituoso, já peço perdão antecipadamente. É que eu sou discípulo de Pedro. Não sou. Deus me mostrou que eu não deveria considerar nenhum homem impuro ou imundo. Aí ele diz: então por isso quando eu fui procurado eu vim. Em outras palavras, mas não é da minha vontade. Foi Deus que mandou. Só estou aqui porque Deus mandou. Se Deus não falasse, eu não teria vindo. Porque eu não considero vocês iguais a mim. E o grande pregador das multidões, Pedro, né? A gente encontra Pedro fazendo grandes discursos. Outro dia nós falamos aqui sobre ele. O ministério de Pedro era marcado por muitas decisões. Pedro pregava alguma mensagem e um monte de gente se convertia. No primeiro discurso que ele fez aqui no livro de Atos, 3.000 pessoas se converteram. Depois ele fez outro discurso, a igreja aumenta para 5.000 número de membros. E ele vai pregando e as pessoas vão se convertendo. Ele chegou em Sarona, nessa região aqui toda, diz que ele pregou e a região inteira se converteu. Agora Pedro chega na casa de Cornélio, faz um discurso preconceituoso e pergunta no final, depois de falar todos os preconceitos que ele tinha no coração, ele diz: por que vocês me mandaram chamar? Como é que um homem que prega para todo mundo não sabe o que deve fazer quando é chamado para pregar? Ainda mais sabendo que foi um anjo que disse a Cornélio: manda chamar Simão Pedro, que ele vai dizer para você o que você deve fazer. E ele chega e pergunta: por que vocês me mandaram chamar? Por que será que mandaram chamar Pedro? Ao contrário, do outro lado da sala, estava Cornélio, um homem ávido pela palavra de Deus. Então
Então, quando Pedro pergunta, por que vocês me mandaram chamar? Aí Cornélio repete toda a história. Eu estava orando quando de repente apareceu um ser de vestes resplandecentes e falou comigo e disse, Cornélio, a tua oração, aqui está no singular. A primeira frase é no plural, as tuas orações são ouvidas. Aqui está no singular, a tua oração foi ouvida. Que oração será que Cornélio fazia? Será que ele não estava pedindo a Deus uma direção para se salvar? Será que ele não estava pedindo a Deus algo? Uma coisa que eu sei, irmãos, é que todas as pessoas que buscam sinceramente a Deus, Deus se revela a elas. Muita gente não ouve a voz de Deus porque não busca mesmo a Deus, não se importa com Deus. Não é igual a mocinha que diz que não vem aqui na igreja, porque aqui Deus não fala com ela, que o pastor só fala da Bíblia. O que é que eu vou fazer da vida agora? O que é que eu vou fazer? Então Cornélio repete a Pedro toda aquela experiência que ele teve. Eu estava orando quando se apresentou um anjo e disse, olha, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão diante de Deus. Portanto, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele te dirá o que deve fazer. Aí Pedro chega e faz esse discurso. Mas Cornélio está com o coração muito aberto. E Cornélio pede, chama seus amigos, seus parentes para ouvir a palavra de Deus. Cornélio tinha certeza absoluta que quando Pedro chegasse, iria de fato dizer uma mensagem muito interessante. Até esse momento Pedro não tinha dito nada interessante ou nada que Cornélio soubesse. E uma frase que Cornélio usa, que eu gosto muito, ele diz, e nós estamos diante de Deus e queremos ouvir tudo quanto por Deus tenha mandado. Nós estamos diante de Deus. Olha a consciência desse homem. Ele não era judeu, ele não era cristão, ele era apenas um gentil, mas era um gentil que aprendeu a temer a Deus. E ele diz, estamos diante de Deus. Eu fico vendo essa frase, eu quase ouço Cornélio dizer, eu quase vejo os olhos dele brilharem. Quando ele diz, nós estamos diante de Deus e queremos ouvir o que Deus tem para falar. E eu fico pensando nas nossas atitudes, às vezes, aqui no nosso templo, ou nos templos em geral. O que as pessoas estão fazendo? Por que você vem para uma igreja evangélica? Por que você vem para um templo? Não seria para ouvir a palavra de Deus? Por que você se desloca num dia frio, chuvoso, ou quente, sei lá, ou qualquer dia da semana, se não para ouvir a palavra de Deus? Cornélio reúne sua família, reúne pessoas, reúne seus amigos e diz, nós estamos diante de Deus para ouvir tudo que por Deus tinha mandado. Você veio aqui para ouvir o que Deus tem para dizer para você ou não? Deus conhece o teu coração, Deus sabe as motivações de todos os nossos corações. Deus sabe por que nós estamos aqui. Eu sei que você está aqui, mas Deus sabe por que você está aqui. E Cornélio tem essa consciência. A minha oração a Deus é que Deus desperte em cada um de nós essa consciência de que quando nós nos reunimos num templo evangélico, nós estamos reunidos para ouvir o que Deus tem para nos dizer. E não só isso, para depois pôr em prática o que Deus nos disse. Porque senão Deus falou no vazio. E Deus não faz nada em vão. Cornélio é um homem que tem essa consciência. No Salmo 42, versículos 1 e 2, vejam aí o que diz o salmista. Eu tenho certeza que essa deveria ser a nossa atitude diante de Deus. O que diz aí? 41 e 2. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Quando irei, me apresentarei ante a tua face. Olha o desejo do salmista. Como servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Eu pergunto, a sua alma suspira por Deus? Você tem sede de Deus? Você tem sede do Deus vivente? Deus é a principal pessoa na sua vida? Deus é o seu principal objetivo? Sabe, irmãos, como eu disse antes na minha fala inicial, nós vivemos dias extremamente difíceis. Aliás, sempre foram difíceis os dias. Mas nós somos a geração que estamos aqui. Mas nós amamos mesmo ao Senhor? Nós temos vontade que o mundo seja ganho para Jesus Cristo? Nós fazemos algum esforço para isso? Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que nos cercam?
As pessoas que nos cercam já conhecem Jesus porque você falou para elas. Você ora pelo mundo? Você se importa vendo esse monte de gente aí que você sabe que está indo para o inferno? Isso não dói no seu coração? Isso não pesa na sua alma? Você tem essa consciência? Que crente nós somos, irmãos? Quem somos nós? Às vezes eu fico pensando na nossa identidade. Nós somos tão religiosos, mas será que nós somos crentes verdadeiros? Será que o nosso coração pulsa com o coração de Deus? Será que o nosso objetivo é o objetivo de Deus? Será que o nosso trabalho é o trabalho de Deus? Deus manda o seu Filho morrer pelos pecadores. E eu faço o quê para que esses pecadores ouçam a mensagem do Evangelho? Esses dias eu estava vendo o relatório da igreja, e até aquela oferta missionária que nós prometemos, ela estava em baixa. Eu não sei se esse mês voltou ao normal. Quer dizer, nem esse pequeno esforço, que é tão pouco que a gente dá, as pessoas esquecem. Irmãos, não se esqueça disso. Oferte para a glória de Deus. Se envolva por Deus. Se envolva com Deus. Que Deus seja de fato a pessoa mais importante da sua vida. Olha esse homem, Cornélio. Estamos diante de Deus para ouvir as tuas palavras. Que todos nós, em cada reunião da nossa igreja, nos reunamos aqui, para que Deus fale conosco, mas acima de tudo, para que nós ponhamos em prática aquilo que Deus nos mandou fazer. No livro de Isaías, capítulo 57, ainda seguindo nessa ideia, de que, como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, veja o que Deus diz. 57:15 de Isaías diz assim: porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Veja os dois lugares da habitação de Deus, segundo o próprio Deus. Ele habita no alto e santo lugar, habita na eternidade, e é santo. Mas ele diz: eu também habito no coração contrito e abatido. No próprio Isaías 66, ainda aí, veja comigo. 66, 1 e 2, diz assim, Deus falando outra vez: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. O nosso coração treme diante da palavra de Deus? Ou a palavra de Deus tornou tão comum, tão vulgar para nós, que ela não tem a menor importância? Eu vejo, e a gente fala às vezes disso muito, você chega em determinados movimentos e existe a palavra do pregador, ou do profeta, sei lá. O que ele diz está acima da palavra de Deus. O que ele diz está acima da Bíblia. E as pessoas dão muita atenção àquilo. Eles têm até reverência pelo ungido. Né? O profeta falou, disse, aconteceu. Mas quando a palavra de Deus é lida e exposta, nós não temos o mesmo coração para fazer isso, para fazer o que Deus quer. Eu fico pensando nessas coisas. E eu fico um tanto quanto triste. Porque eu vejo que a tendência comum das pessoas é não ouvirem a palavra de Deus, mas dar ouvido a qualquer outra coisa. E a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo, para que nós não sejamos presas dessas teorias ou teologias vãs e enganadoras. Mas, infelizmente, as pessoas dão muito mais respeito, dão muito mais atenção a palavras de homens do que a palavra de Deus. E eu quero chamar você nesta noite aqui a ser como Cornélio. Cornélio disse para Pedro, apesar de todos os preconceitos de Pedro, apesar dessa introdução, dessa mensagem que ele fez, que foi horrível, na verdade, na casa daquele homem, mas ele estava com o coração tão desejoso de Deus, que isso não o feriu. Quando Pedro fala, olha, você sabe que não é lícito um homem judeu entrar na casa do gentio, etc. e tal, mas Deus falou para não considerar vocês imundos, apesar de serem imundos. E eu vim aqui, por que vocês me mandaram chamar? E Pedro faz esse discurso, mas o coração de Cornélio
é muito íntegro diante de Deus. Ele tem muita vontade de ouvir as palavras de Deus. E o anjo disse a Cornélio: quando Pedro chegar, ele vai falar para você as palavras de Deus. Diga-me uma coisa: quando você chega na casa das pessoas, ou quando você encontra com alguém, e a pessoa está desesperadamente precisando de uma palavra de Deus, que palavra você dá para essas pessoas? Nós às vezes erramos muito nas nossas vidas, exatamente por perder estas oportunidades que Deus nos concede de compartilhar com pessoas a palavra de Deus. E nós compartilhamos tudo, todos os nossos desafios, todos os nossos problemas, todos os nossos ódios, nossas raivas, menos a palavra de Deus. E Deus mandou uma pessoa ali para ouvir de você a palavra de Deus. Se não fosse a graça de Deus aqui na vida de Cornélio e o plano de Deus na vida de Pedro, Cornélio não tinha ouvido o Evangelho. Porque Pedro não sabia o que dizer. Vou falar para gentios? Deus vai salvar gentios por acaso? Deus só salva judeus. E Deus falou: não, eu salvo todos. Então, quando Cornélio diz: olha, nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir a palavra de Deus. Aí Pedro começa o discurso outra vez com preconceitos. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está sempre repetindo essa ideia porque ele quer se convencer que Deus não faz mesmo. E quando se fala que ele não faz acepção de pessoas, não está falando que Deus não faz acepção de você e do outro e do outro. Está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios. É esse o sentido da frase. Então Pedro começa: reconheço por verdade. Ele recomeça o discurso. E recomeça de que forma? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele começa então dizendo: vocês sabem, o Pedro, ele tinha muita facilidade para falar. Ele era um orador nato, né? Os sacerdotes e as autoridades em Jerusalém, quando viram Pedro discursar, ficaram muito admiradas, porque diziam: ele não tem cultura, mas sabiam que ele tinha estado com Jesus. Mas ele falava com muita ousadia, com muita segurança. Ele era um orador nato. Chega na casa de Cornélio, gentil, ele perdeu toda a sua oratória. Ele não sabia mais o que dizer. Ele estava perdido. Aí, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Depois ele começa: vocês sabem que Deus enviou ao povo de Israel. Ele diz que Deus enviou Jesus ao povo de Israel. E Jesus começa então pregando na Judéia, pela Galileia, e vai e fala a todo o povo, e curou os possessos do diabo, e libertou pessoas, e tal, e diz: dessas coisas nós somos testemunhas. E pelo menos uma coisa acertada ele começa a dizer aqui, né? Nós somos testemunhas. E o próprio Jesus Cristo disse aqui no livro de Atos 1:8: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Até os confins da terra. Essa palavra testemunha, no grego, é mártir. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis mártires em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a mensagem do Evangelho, quando atinge de fato a vida de um pecador, como qualquer um de nós o é, nos torna de tal forma unidos a Jesus Cristo, que nós não temos medo e nem receio de dar a própria vida por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então Pedro começa esse discurso na casa de Cornélio e dizendo que dessas coisas que Jesus fez, tanto que o que Jesus disse, o que Jesus fez, que Jesus curou pessoas, e também da ressurreição de Jesus. Disse: Deus ressuscitou a Jesus, ele apareceu não a todos, mas às testemunhas pré-ordenadas por Deus. Uma coisa que me chama muita atenção no fato da ressurreição de Jesus é essa. Quando Jesus morreu, foi crucificado, os judeus, com medo que a doutrina de Jesus Cristo se espalhasse, subornaram os romanos para que eles dissessem que os discípulos tinham vindo ao túmulo e roubado o corpo de Jesus. Não foi isso? Porque eles não queriam que a doutrina da ressurreição se espalhasse. E quando Jesus ressuscitou, Deus não permitiu que o Filho dele se manifestasse a todas as pessoas. Se humanamente falando, seria uma grande prova de que ele ressuscitou. Ele apareceu, ele voltou a fazer milagres, ele fez coisas extraordinárias. Então todo mundo ia ver que Jesus ressuscitou. Mas veja como Deus age. Deus não mostrou a todo o povo. Deus não tem interesse em se provar. E quando as pessoas tentam pegar a Bíblia para tentar provar que Deus existe, isso é uma grande besteira. Você não vai provar que Deus existe.
Até porque a Bíblia não se presta a provar que Deus existe. Eu já falei muitas vezes aqui que a Bíblia usa a ideia de Deus como um axioma, ou seja, é uma verdade que não precisa ser provada. A Bíblia começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quer dizer, Deus já aparece vivo e ativo. E a Bíblia em lugar nenhum vai provar a existência de Deus. A Bíblia toma a existência de Deus como provável, não para provar. E quando Jesus ressuscita, Deus também não tem interesse em provar para os ímpios que o Filho dele ressuscitou, mas apresentou as testemunhas, segundo Pedro, já pré-ordenadas por Deus, que eram os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, os discípulos. Ele se apresenta àqueles discípulos e dá-lhes a promessa do Espírito Santo. E essa promessa se cumpre no capítulo 2 de Atos e se estende por toda a igreja do Senhor. Então, toda a igreja do Senhor, depois daquela experiência de Atos dos Apóstolos, que aquela é uma experiência que não se repete, é uma experiência que aconteceu lá como inauguração do período da igreja, do período da graça, e todos os crentes no Senhor Jesus Cristo, no dia que você aceita Jesus Cristo, não gosto desse termo, mas no dia que você aceita Jesus Cristo, você é batizado no Espírito Santo e selado no Santo Espírito de Deus, e a Bíblia nos afirma isso. Então, todos os crentes são templo do Espírito Santo de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, e diz: vocês não sabem que são templo do Espírito Santo de Deus e que Deus habita em vocês? E diz em 12:13, em quem também todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Todos os crentes, depois da experiência do Pentecostes, ou depois do fato do Pentecostes, são cheios do Espírito Santo de Deus. E é por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida que nós somos também testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. De que forma? Nós não vimos o Jesus ressuscitado, mas o Espírito Santo que existe em nós, ele prova para nós que Jesus é vivo. Você tem certeza absoluta que ele é vivo. Ele é tão vivo que transformou sua vida e te deu uma esperança da vida eterna. E todos os crentes no Senhor sabem disso e vivem essa realidade. Amém? Para a glória de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então Pedro diz: Jesus ressuscitou e apareceu a nós, a quem Deus pré-ordenou, e nós somos testemunhas de todas essas coisas. E diz que Deus nos mandou pregar essa mensagem a todo o povo, de que Jesus Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos. Isso aqui é um grande problema para todos, porque normalmente as pessoas não gostam de prestar conta dos seus atos. E Jesus é juiz. Ele não é só Salvador, ele é Senhor, ele é juiz, ele julga. Então, no momento que ele veio a primeira vez, ele veio para remir os céus, para dar sua vida por aquelas pessoas que ele disse pelas quais daria vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ele disse que morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Então Jesus morreu pelos seus, nos deu a vida, ele veio dar vida por nós, para que nós fôssemos resgatados do pecado. E somos resgatados do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. E ele é Salvador de todos aqueles que ouvem a sua voz e pela fé o aceitam. Mas vai chegar um dia, e esse dia possivelmente não seja tão longe assim, em que ele se assentará no trono da sua glória para julgar a todos. E Pedro diz aqui: Deus mandou seu Filho, ele viveu entre nós, ele morreu e ressuscitou, salvou pessoas, mas ele é juiz dos vivos e dos mortos. Você sabe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que salva e uma mensagem que condena. Assim como o sol. É interessante que Jesus é chamado em Malaquias de o sol da justiça. Diz que o sol derrete a cera, mas endurece o barro. Certo? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Os nossos corações são tocados pela luz divina. Quando nós somos chamados por Deus, nosso coração é derretido, por assim dizer, pela glória de Deus, pela presença do Espírito Santo, e nós somos levados ao Senhor Jesus Cristo e salvos por toda a eternidade. Nem crente vai deixar de ser salvo nunca. Uma coisa muito interessante que a Bíblia nos ensina sobre a salvação que Pedro está anunciando aqui na casa de Cornélio é essa:
Você foi salvo por toda a eternidade. Você nunca perderá a sua salvação. Por que não? Porque ela foi idealizada por Deus Pai, realizada por Jesus e tornada efetiva pelo Espírito Santo. A Trindade de Deus, a Trindade divina, trabalha na salvação. Salvação não é coisa de homem, é coisa de Deus. Você foi salvo por Deus em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Isso é completamente imperdível e irretocável. Você foi salvo por toda a eternidade. Aquele texto que eu estava citando antes, de João 10, do 27 ao 30, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um. Então você é salvo em Jesus Cristo para todo sempre. Pedro está dizendo essa mensagem agora, aqui na casa de Cornélio, e vai pregando, ele vai dizendo isso, e diz: todos os profetas, ou seja, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, foi escrito para mostrar que o Messias viria. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, e no livro de Jó já se dizia: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. A salvação de Deus é dada por Deus e recebida pela fé unicamente. Lá em Gênesis 15:6 diz que creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. O capítulo 11 de Hebreus fala da fé como firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem, porque lá diz: por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Não foi pelas obras, não, que eles foram salvos, mas pela fé na esperança do Messias. E Deus mandou o Messias, e aqueles que morreram nessa esperança foram salvos por ele. E nós, os crentes que estamos vivos e os que já morreram em Jesus Cristo, nós seremos também salvos e receberemos para sempre a vida eterna, conforme o Senhor prometeu. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: não quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não percam a esperança. Porque diz que o mesmo Senhor vai descer dos céus com alarido e com voz de arcanjo, depois da trombeta de Deus. E diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e glorificados. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para estarmos para sempre com o Senhor. Portanto, nós fomos salvos por Deus para glorificação. Todo crente que foi salvo será glorificado com certeza. Você não foi salvo para mudar de religião. Você foi salvo para Deus. Você é de Deus. Você pertence a Deus. E essa é a mensagem que Pedro está pregando na casa de Cornélio. É interessante que diz que quando Pedro acabou de pregar essa mensagem, os gentios receberam o dom do Espírito Santo. Após a pregação do Evangelho, o Espírito Santo é manifestado na vida de todos. O ministério do Espírito Santo, por falar nele, em João 16, 13, 14, veja comigo aí, é glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo. Eu fico muito indignado até quando eu vejo certas igrejas convocando os crentes para fazer um culto ao Espírito Santo. Isso é antibíblico. Não é que o Espírito Santo não seja Deus, porque essa não é a função dele, segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus. Em João 16, 13 e 14 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo. Ele não recebe glória para si. O Espírito Santo é glorificado quando Jesus é glorificado, porque ele veio para glorificar Jesus. Uma igreja que prega Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, nessa igreja o Espírito Santo é glorificado, porque está vendo que essa igreja glorifica a pessoa que ele glorifica, Jesus Cristo. Nos mandou pregar este Evangelho. Então, quando Pedro começa a pregar ali na casa de Cornélio, então o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, e aquela experiência do Pentecostes que aconteceu com os judeus acontece também com os gentios. Lembrem que quando Jesus estava ainda na terra, ele disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, para você abri-lo. E Pedro, então, no seu discurso no dia de Pentecostes, abre as portas do reino dos céus aos judeus
E aqui na casa de Cornélio, apesar de todos os preconceitos, ele abre a porta do Evangelho aos gentios. Então, a porta do Evangelho é aberta a todos os povos para a glória de Deus, tanto judeus quanto gentios. Quero repetir uma coisa aqui que já disse de outras vezes também. O indivíduo não é salvo por ser judeu, ele é salvo se estiver em Jesus Cristo. Se um judeu nunca aceitar Jesus Cristo, ele será tão condenado quanto qualquer gentil. Se um gentil ouvindo o Evangelho não se converter a Cristo, ele será condenado como qualquer judeu não convertido. Então, todos só podem ser salvos por Jesus Cristo. Não existe um outro nome, não existe um outro meio. Só Jesus salva. Amém? E quando Pedro começa a pregar, o Espírito Santo vem sobre os gentios, aqueles irmãos judeus ficam muito admirados que Deus mandou o Espírito também para os gentios. Que coisa! Os gentios também receberam o Espírito Santo. Você fica muito admirado, né, quando você vê certas pessoas convertidas. Uma pessoa muito ruim. Um dia meus colegas de trabalho estavam falando assim, um cara que se converteu, ele é um bandido famoso, que se converteu. Ah, agora é crente. O cara mata, rouba, estupra, agora é crente. Agora está salvo. Não está salvo, né? Mas é duro de aceitar, não é verdade? A gente tem um certo preconceito, sim. Né? O indivíduo tem uma vida promíscua. De repente ouviu a mensagem do Evangelho e foi transformado. Eu só quero ver se foi mesmo, né? Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e aqueles irmãos que eram de Jope, que estavam com ele, viram que o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Eles ficam de boca aberta. Mas até sobre os gentios Deus mandou o Espírito Santo. Então eles ficam muito admirados com tudo isso. Sabe uma coisa, irmãos, para concluir esta mensagem? O tema da nossa mensagem é: quebram-se as barreiras. Pedro viveu muitos anos com esses preconceitos dele. E eu acho que ele nunca os deixou. Na Epístola aos Gálatas, por exemplo, Paulo está dizendo no capítulo 2, a partir do versículo 6, ele diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo não similar, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Veja só, que Pedro teve essa experiência na casa de Cornélio com gentios, mas ele perseverou em só pregar para judeus. O ministério dele foi todo desenvolvido entre judeus. Então Paulo fala: Deus operou eficazmente em Pedro para ser apóstolo dos judeus, como operou eficazmente em mim para ser apóstolo dos gentios. Veja, não há diferença entre eles. Há um reconhecimento. É difícil você quebrar certos preconceitos ou certos conceitos que as pessoas têm. Tem muita gente que é fiel ao Senhor que não pensa como eu penso. Tem muita gente que pensa como eu penso e não é lá tão fiel ao Senhor também. Mas o que é que o Evangelho faz? O Evangelho une essas diferenças, porque a grande coisa do Evangelho é a unidade do corpo. Não importa que você tenha certas ideias, desde que elas não sejam antibíblicas. É claro que quando se exageram as ideias, há problemas. O próprio Pedro aqui exagerou uma vez, nesse próprio capítulo 2, de Gálatas 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe insisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, da igreja de Jerusalém, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Pedro deu uma exagerada aqui, Paulo pegou no pé, mas não deixou de conviver. Haviam diferenças. Pedro era um judeu, ele não se conformava de estar perto de gentios.
Mas teve um momento que ele, junto com Paulo, Paulo foi um sujeito que foi completamente livre pela graça de Deus. Um grande judeu, era fariseu, mas quando a graça de Deus invadiu o coração de Paulo, Paulo foi completamente transformado. Então ele era capaz de conviver com judeus, com gentios, com todas as pessoas. Pedro, apesar de também ter sido objeto da graça de Deus, ele conservava com ele esses preconceitos judaicos. Ele não admitia, apesar de saber que Deus ia salvar gentios, e que Deus salvava, ele aceitava que Deus salvava tudo, mas para ele era difícil conviver. Então ele não convivia. Mas aqui chega em Antioquia, aí ele começa vendo Paulo e tal, os outros começam, os gentios eram tão crentes quanto eles. Começa a conviver. Mas aí quando chega o pessoal de Jerusalém, ele fica muito nervoso. Ele fica com medo, na verdade, não é? E começa a se apartar. Diz que até Barnabé, o companheiro de Paulo, fez a mesma coisa. E Paulo deu uma bronca neles. Então, quando essas ideias, que são tanto quanto esdrúxulas, ultrapassam a graça de Deus, é necessário se corrigir. Nós somos salvos pela graça de Deus para viver para Deus. Mas eu quero dizer, concluir esse trecho aqui da palavra de Deus, que o Evangelho quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Que barreiras existem na sua vida? Que barreiras existem na sua casa? Que barreiras existem no seu local de trabalho? Nós temos um preconceito muito grande contra certas pessoas. Esses dias eu estava conversando com o senhor, ele é crente de uma outra igreja, e tem uma parente dele que está com uma filha muito doente. Aí ele falou assim para mim: pastor, a gente chega lá, eles são bem de vida, né? E tem um altar com uma santa enorme. Assim, ele falou: eu não vou mais lá, porque a gente fala, ela continua com aquela santa. Eu falei: não, vá lá e olhe pela filha, quem sabe Deus liberta. Não é assim que a gente acha. Eu tenho alguns colegas que são do candomblé, por exemplo, e tem outros crentes que não falam com eles. Eu falo com todos eles, eu converso com eles. Né? Tem outro que é testemunho de Jeová, eu converso com todos eles. Não sou melhor que ninguém. O que eu sei, irmãos, é que a graça de Deus quebra. Eu não aceito nada daquilo. E eles sabem disso. Tem espíritas kardecistas também. E a gente conversa. E sempre que eu tenho oportunidade, eu esclareço o Evangelho de Jesus Cristo para todos eles. Eu sei que se a graça de Deus tocar no coração de qualquer um deles, eles serão completamente transformados para a glória de Deus. Não existe pecador que não possa ser transformado pela graça de Deus. Mas nós não podemos ter esses preconceitos. Isso atrapalha a nossa comunicação. Paulo diz: já vos aconselhei que por carta não vos associeis com os que se prostituem. Ele fala: isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, porque então seria necessário que saísseis do mundo. Então nós temos que conviver com essa gente, não podemos compactuar, mas temos que conviver, porque se eu deixar de conviver com eles, quem vai pregar a palavra de Deus para eles? Não aceito, tenho meus pontos de vista que são bíblicos, mas eu não posso rejeitar nenhum ser humano que Deus não rejeita. Deus aceita todos os seres humanos que se cheguem com o coração correto para Ele. Então devo chegar, se for o caso de ter amizade, devo ter amizade, não posso compactuar, e eles têm que saber os limites todos, e quando for necessário, quando Deus abrir uma porta, eu devo falar para eles do Evangelho da graça de Deus. E o mesmo Evangelho que me libertou, e me transformou, e me salvou, liberta eles também. E liberta qualquer pessoa. Amém? E fique para nós esta mensagem aqui nesta noite, dessa ideia do Evangelho, aquela força que quebra as barreiras e atinge as pessoas. Jesus Cristo morreu por mim. Eu nunca fui macumbeiro. Eu nunca fui espírita. Eu fui batizado na igreja católica, mas me batizaram, né? Mas logo depois meus pais se converteram. Eu convivo com essa gente. E todos nós devemos conviver. Nós estamos no meio desse mundo. E a nossa missão é levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. A qualquer pessoa. E tendo essa certeza que o mesmo Evangelho que libertou a mim, liberta a ele, liberta ela, liberta qualquer um. Liberta o jovem, liberta o analfabeto, liberta o intelectual, liberta qualquer pessoa que está presa pelo pecado. Amém? Que Deus nos abençoe então nesta noite e que a sua palavra esteja profundamente arraigada nos nossos corações e que Ele nos ajude a ser os arautos dele
no meio desta geração pervertida e corrompida entre a qual nós vivemos. E que nos use para a sua glória, a cada um de nós. Peço que o Espírito Santo de Deus diga isso no seu coração e transforme o seu viver, para que você seja a pessoa que eu desejo que você seja.